Olá, meus queridos, tudo na paz, tranquilo? Meu nome é Ronaldo Cantarelli e hoje eu vou desenvolver o tema com você, um breve resumo do poder do jejum e como o jejum tem transformado a minha vida espiritual. E eu quero te encorajar, depois desse breve vídeo, tem muita informação para falar, então eu vou ser bem breve, que você cada vez mais se envolva com o jejum espiritualmente falando e pratique cada vez mais o jejum bíblico. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com você, o poder de um jejum eficaz. Eu já pesquisei muitas coisas sobre jejum, já estudei muitas coisas sobre jejum. O jejum bíblico que nós estamos vendo aqui, que nós vamos ver aqui, pode mudar radicalmente o rumo da sua vida e eu vou te explicar como. O nosso texto base aqui está em Lucas 5, de 33 a 39. Então eu vou ler aqui. Eles lhe perguntaram: por que os discípulos de João jejuam, oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então contou-lhes esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe um vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Essa passagem aqui tem duas coisas muito interessantes e que eu vou falar sobre o jejum. Qual é o propósito do jejum, e o jejum bíblico mesmo associado à oração, porque jejum sem oração é dieta, tá? É ficar abstinência de comida. Tem duas coisas importantes. O novo de Deus que Jesus está mostrando aqui para nós através dessa parábola. O novo de Deus, a nova natureza de Deus, o novo homem que nasceu a partir do Espírito Santo, não pode entrar a cessar sem que o velho homem, a velha mentalidade, a velha maneira de se pensar, a velha maneira de se julgar, de se agir, de se compadecer, de enfrentar a vida, de encarar os problemas, a velha natureza, se ainda permanecer o velho homem. Então nada pode ser acessado no novo de Deus espiritualmente se ainda tiver o velho homem instalado dentro de você, a velha mentalidade. Então o novo de Deus, ele só vai ser acessado através de uma nova mentalidade. A segunda coisa que Jesus quer ensinar aqui com esse versículo: Jesus quer te ensinar a não viver de remendo, mas de renovo. O novo de Deus não se adapta a uma estrutura velha de vida. Isso aqui é maravilhoso, meus queridos. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua vida ela é transformada, o seu espírito é renovado, você é feito uma nova natureza em Cristo Jesus. Isso tudo vai reestruturar e vai te fazer uma nova criatura em Cristo. E para que isso aconteça, mudanças mentais, emocionais vão acontecer na sua vida consequentemente. O milagre que você vai viver e que você quer viver na sua vida, às vezes pode ser instantâneo. Às vezes a cura de um vício, a cura de uma compulsão que você tenha, a cura de uma doença física, emocional, ela pode ser instantânea. Existem milagres instantâneos que a gente vê na Bíblia, mas muitos dos milagres que nós vemos também no nosso dia a dia e na Bíblia são processuais. E esse processo é o que o apóstolo Paulo fala de renovar a nossa mente. Para que o novo de Deus entre na sua vida, você precisa ter a mentalidade de que o velho precisa sair e que eu preciso renovar a minha mente. E esse processo de renovar a minha mente, ele é acelerado a partir do jejum associado com a oração. Agora, o jejum o que é o jejum, né? Jejum é uma situação de abstinência parcial ou total de alimentos em um determinado período de tempo. Isso é jejum. Qual o propósito de jejum? O jejum, ele é para eu ficar mais suscetível
a voz de Deus, ao que Deus quer me direcionar. Porque uma vez que eu mortifico a minha carne, que eu escolho algo em que eu vou me abster, seja um alimento, seja qualquer coisa, uma bebida, e vou explicar para vocês os tipos de jejum já, mas a partir do momento que eu me abstenho disso, eu estou escolhendo mortificar a minha carne. Por exemplo, atualmente eu estou fazendo jejum de café. Para mim, o café, ele controla, ele governa as minhas emoções, ele governa a minha vida. Logo, eu escolhi o café e já estou há 9 dias sem café, porque através do café, eu tirando o café 100%, o cafezinho preto, não o café da manhã, o cafezinho preto. Se eu tiro o café, vai mexer comigo. E é associado esse jejum com oração que eu vou poder controlar a minha carne. Eu vou admoestar as minhas compulsões, as minhas emoções, as minhas vontades e colocar isso diante do altar de Deus. E através disso, o que vai acontecer? Eu vou ficar mais suscetível, eu vou praticar mais a palavra de Deus, o fruto do Espírito, e que através disso eu vou ficar mais suscetível a ouvir os direcionamentos que Deus quer para minha vida. E eu vou te explicar aqui também quais os propósitos do jejum, a diferença do Antigo para o Novo Testamento. Porque tem gente que fala assim, o jejum ele não é mais válido do Novo Testamento. Jesus, ele falava no Novo Testamento, sempre era voltado para um convite. Quando jejuardes, ele sempre orientou, quando jejuardes. No Antigo Testamento, era imperativo. Sempre era uma ordem imperativa. Jejuem. Deus falando para o seu povo. Jejuem. No Novo Testamento sempre vai ser um convite, então não é uma obrigação. Você não é obrigado a jejuar. E eu vou te falar aqui, o jejum ele não vai mover a mão de Deus, a oração não vai mover a mão de Deus, subir uma escadaria não vai mover a mão de Deus, fazer um propósito de ficar 30 dias orando por um determinado propósito, por uma determinada coisa que você quer muito na sua vida, não vai mover na mão de Deus. Jesus, ele já fez tudo por mim, por você. O que o jejum e a oração vai fazer, vai ser me mover, me aproximar mais de Deus para eu ficar mais suscetível a ouvir o que Ele quer para minha vida. Ok? Esse é o propósito. Então vamos lá. Eu vou te mostrar aqui os propósitos do jejum secundários, tá? Então o primário, que eu já te falei, é eu ficar mais suscetível a ouvir a voz de Deus, aos direcionamentos e controlar, admoestar as minhas vontades e a minha carne. Os propósitos do jejum de forma secundária, que não são menos eficientes, menos importantes, eles são... O propósito principal é eu admoestar a minha carne, é eu estar suscetível à voz do Espírito Santo, que vai falar comigo. E para isso eu preciso baixar a frequência da minha voz, da minha carne, para ouvir então a voz. Deus ele nunca vai abaixar o nível dele para que ele fale com você. É você e eu que nós temos que abaixar a nossa voz para elevar e ouvir a voz dele. Então como que eu faço isso? Através do jejum e da oração, para eu ficar mais suscetível. Os propósitos secundários. Primeiro propósito, consagração, tá em número 6. Afastar-se de um pecado não cometido. Então eu me consagro para eu me afastar de um pecado que eu ainda não cometi, para eu controlar isso. Arrependimento, tá em 1 Samuel 7,6 a referência. Afastar-se do pecado já cometido. Então, se eu já cometi um pecado, o jejum ele é importante por conta disso. Terceiro, aflições, tá em 2 Crônicas de 20, de 3 a 4. Reconhecimento da insuficiência humana e expressão de fé em Deus. Quarto, buscando proteção, tá em Esther 4, de 15 a 17. Clamor por proteção em situações fora do nosso controle. Então, se tem algo que está fora do seu controle aí na sua vida, o jejum é uma ótima opção para você buscar essa proteção de Deus. Enfermidades, quinto, Salmo 35, versículo 13. Jejum e oração por outros que estão enfermos. Então, tem alguém enfermo na sua família, jejue por essa pessoa. Intercessão, Joel 2, versículo 15. Jejum e oração em prol de outras pessoas. Olha só, as referências bíblicas que a gente tem de jejum na Bíblia. Outra, batalha espiritual, tá em Efésios 6, de 12 a 18. Discernir e usar a autoridade de Deus nas batalhas espirituais. Nós vivemos no mundo material e carnal, mas o que nós não enxergamos é que existe um mundo espiritual. E para eu lidar com o mundo espiritual, eu preciso de ferramentas espirituais. E o jejum, ele vai
me discernir disso. Para onde que eu tenho que caminhar? Qual a estratégia que eu tenho que usar? É me calar? É abrir aquela porta? É fechar aquela porta? É falar com aquela pessoa? É dar um passo para trás? Um passo para frente? Conversar, pedir uma reunião, falar com aquela pessoa, pedir perdão, perdoar? O jejum tudo vai me mostrar e vai me discernir disso, ok? Preparar-se para o ministério, Lucas 4, de 1 a 2, reconhecimento da insuficiência e dependência total de Deus. Eu costumo falar que santidade, para mim a definição de santidade é não passar pela nossa cabeça que sozinhos nós somos suficientes. Santidade para mim é isso, é dependência total de Deus, que isso inclui tudo. E o último, adorar a Deus, Atos 13, versículo 2, buscar intimidade e proximidade com Deus, não para alcançar algo, mas para oferecer adoração. Então o jejum ele vai te proporcionar isso. O resultado do esforço do jejum não é por mérito próprio, é pela graça mediante a fé. Então você conquista sim coisas materiais e espirituais através do jejum, mas não é por mérito, porque no Antigo Testamento era mérito ou demérito, fez mais, ganhou mais, fez menos, ganhou menos, era mérito ou demérito. Evangelho novo, a nova aliança é pela graça, mediante a fé. Então eu vou alcançar coisas sim, eu vou obter coisas sim de Deus, Deus vai falar comigo, mas Jesus já fez tudo por mim e por você. Isso é pela graça, mediante a fé. Eu quero falar aqui para você os tipos de jejum para a gente finalizar e para te encorajar a iniciar o seu jejum, ok? Nós temos aqui 3 tipos de jejum. Isso aqui é muito importante. O primeiro tipo de jejum é o parcial, que está em Daniel e também com o João Batista, 2 exemplos típicos aqui que ilustram o nosso jejum parcial. O Daniel, ele ficou 3 semanas inteiras. Ele não comeu carne, não comeu vinho e nem manjares desejáveis, ou seja, coisas que ele gostava muito. Ele não está dizendo, a Bíblia não diz que ele parou de comer tudo. Esse é um tipo de jejum parcial. Por exemplo, João Batista, ele comia mel e gafanhoto no deserto, tá? É um jejum parcial. Ele não parou de comer tudo. Como Daniel. Nós temos o segundo tipo de jejum, que é o normal. Lucas 4:2. Jesus não comeu por 40 dias, mas não disse que ele não bebeu. Não falou disso. Só falou que ele ficou 40 dias no deserto sem comer, mas ele bebeu água provavelmente. O texto não cita mais provavelmente, porque a medicina fala que se você ficar 3 dias sem água, você padece, você morre. Tem aquela série Largados e Pelados, né? No Discovery Channel, que a primeira coisa quando eles são soltos numa ilha, em algum lugar, a primeira coisa que eles têm que fazer é procurar água. Sem água você morre. Alimento você fica até dias, 20, 30 dias sem comer e não morre, mas água você não fica. Então esse é nós falamos do parcial e o normal. E existe o terceiro, que é o total, sem beber e sem comer por 3 dias no máximo. Esses são os 3 tipos de jejum. O que eu aconselho você, sempre com um acompanhamento médico. Por quê? Eu descobri recentemente que eu sou hipoglicêmico, eu tenho hipoglicemia. Ou seja, o meu corpo tem resistência à insulina. Então, quando eu como açúcar, isso não é bem trabalhado no meu organismo e não aceito, digere muito rápido. Se eu fizer jejum de açúcar, por exemplo, ficar sem comer açúcar, carboidrato, eu vou me sentir muito mal. Então você tem que conhecer, é uma dica que eu dou para você, conheça o seu corpo, faça um exame médico se você quiser partir para um jejum total. O meu conselho, e eu te encorajo a fazer um jejum parcial, que daí você pode fazer durante 3 semanas, 2 semanas, tira algo que você gosta muito, que talvez controle a sua vida, é o doce que está controlando a sua vida, tira isso por 1 semana e entra numa prática de jejum e oração. E eu vou te colocar que Deus vai te revelar muitas coisas, você vai conquistar muitas coisas, não por mérito, mas pela graça mediante a fé. E eu vou te encorajar, a partir disso, que você também coloque o seu despertador 3 vezes ao dia. Assim que você acordar no seu devocional, no período do almoço e antes de você dormir. 3 horários nesse tempo de jejum. Vou fazer 1 semana de jejum, Ronaldo. Coloca 3, faça o seu jejum e coloca 3 vezes o despertador para você. A primeira vez, agradecer a Deus. 5 minutos, só uma oração de agradecimento. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor é. Eu te agradeço pela tua graça na minha vida. Eu te agradeço por onde eu moro, pela água quentinha que eu tomo banho, pelo alimento que eu comi ou que eu vou comer hoje, pela minha família. 5 minutos só agradecendo. Na hora do almoço, 5 minutos. Vai pro cantinho se você
você está no seu trabalho, entra no banheiro, não precisa falar audivelmente, na sua mente, fica quietinho ali se você está num ambiente público, não sei, se você não consegue, mas 5 minutinhos ali, ó, oração de petição em favor da sua família, de algo que você precise, por alguém, intercessão por alguém. E o terceiro à noite é em relação ao propósito que você está fazendo do jejum. Você coloca isso diante de Deus. Senhor, eu coloco esse jejum 5 minutos só. Lembrando, Senhor, eu coloco esse jejum aqui. Mais uma vez, eu estou fazendo essa consagração, esse jejum em favor do Senhor responder isso na minha vida, essa porta de emprego, para que lado que eu devo caminhar, o que eu devo aceitar, o que o Senhor revele a melhor maneira. Lembrando, queridos, que eu tenho um costume de falar o seguinte: Deus não é surdo. Uma vez que você ora uma vez pedindo algo para Deus, e não é errado pedir algo para Deus, Ele já sabe, Ele já conhece antes mesmo de você pedir. Mas peça para Deus, mas não precisa ficar todo dia pedindo. Na sua oração do segundo dia à noite, você não vai mais pedir sobre aquilo, você vai agradecer. Deus, oração da fé, eu já te agradeço porque aquela porta de emprego já está aberta ou já está fechada e o Senhor vai preparar algo. Eu quero a tua vontade, eu te agradeço porque o Senhor já respondeu o que eu preciso, o que eu necessito. Eu já te agradeço porque o Senhor já deu direcionamento e a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu agradeço ao Senhor porque tudo que vier a mim é da tua vontade, tem um propósito do Senhor. Eu te agradeço por isso, Senhor. Esse é o encorajamento que eu faço desse jejum. Comece a minha sugestão com um jejum parcial, tá? Uma semana, faça o propósito, escreva aqui nos comentários o que você obteve de resultados da parte de Deus, não por mérito, não por força das tuas obras, mas pela graça mediante a fé. Escreva aqui: Ronaldo, aconteceu isso na minha vida. Eu quero ouvir os seus comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu pretendo frequentemente, não toda semana que eu não consigo, mas frequentemente, deixar aqui conteúdos para alimentar a tua vida espiritual e para te direcionar. Mande esse vídeo para alguém se fez sentido, ok? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique na graça do Senhor, paz e prosperidade sempre na tua vida, em nome de Jesus. Amém.